Olá, pessoal, e sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no canal Observatório Humano. Olha, hoje a gente tem uma jornada histórica pela frente que é sinceramente de explodir a cabeça. Nós vamos viajar milhares de anos no tempo para desvendar os segredos dos verdadeiros pioneiros dos oceanos. Mas antes da gente começar essa imersão na antiguidade, eu quero pedir aquele pequeno favor de sempre. Se vocês curtem esse tipo de vídeo com análises profundas, cheias de detalhes e bem estruturadas, não esqueçam de deixar o like agora mesmo. E claro, se inscrever no canal Observatório Humano. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos com essa qualidade para vocês. Tudo pronto? Então vamos lá. Quando a gente pensa nas grandes potências do mundo antigo, é super comum a nossa mente pular direto para os exércitos gigantescos de Roma ou para os filósofos brilhantes da Grécia, né? Mas a verdade é que, muito antes das legiões romanas marcharem por aí, o verdadeiro poder global não estava sendo forjado na terra firme. Ele estava sendo construído sobre as águas superagitadas do mar Mediterrâneo. E isso levanta uma questão que é fundamental para a gente entender a nossa própria história. Quem foi que verdadeiramente conectou o mundo antigo antes dos gregos e romanos dominarem tudo? Pensem no mar Mediterrâneo não como uma barreira de água, tá? Pensem nele como a primeiríssima supervia de informação e comércio da humanidade. É como se fosse a internet da antiguidade. Nesse vídeo, a gente vai revelar os verdadeiros arquitetos do comércio global antigo. Povos que pegaram ilhas isoladas e pedaços de praias super estreitos e, na pura genialidade naval, na coragem e com uma visão comercial absurda, transformaram isso nos maiores e mais ricos impérios da época deles. Bom, e aqui está o nosso roteiro de hoje para a gente não se perder. Vamos começar definindo quem são os senhores do mar. Depois, passamos por Creta, o Império Pacífico. Em seguida, os fenícios, nossos reis mercadores. Aí vamos ver a Revolução do Comércio, o legado do alfabeto e, por fim, o inevitável fim das talassocracias. Mas antes de entrar nessas civilizações, a gente precisa dominar um conceito que é a chave de tudo hoje: a talassocracia. O nome é chique, eu sei, mas a origem é simples. Vem do grego antigo, onde thalassa significa mar e kratia significa força ou poder. Ou seja, é literalmente o governo, o domínio dos mares. Numa talassocracia, a riqueza e a sobrevivência de um estado não tem nada a ver com ter fazendas gigantescas ou fronteiras terrestres sem fim. Depende 100% de controlar as rotas marítimas. É uma inversão total do que a gente imagina como um império tradicional, sabe? Para essa galera, a terra firme era basicamente só o estacionamento dos barcos. O território real deles, onde o jogo do poder acontecia, era o oceano. Então, vamos lá para nossa primeira parada. Creta, o Império Pacífico. O lar da absolutamente magnífica civilização minoica. Vamos dar uma olhada na linha do tempo dos minoicos para a gente se situar. Os arqueólogos apontam que o pessoal começou a chegar na ilha de Creta lá por volta do ano 3000 a.C. Provavelmente eles vieram migrando da região da Anatólia, ali onde hoje é a Turquia. No começo eles estavam super focados em agricultura, usando umas ferramentas de bronze, mas não demorou muito para eles sacarem que o mar, em volta deles, era, de longe, o maior trunfo que eles tinham. Aí, quando a gente chega perto do ano 2000 a.C., bum! Eles entram na sua Idade de Ouro. Começam a levantar uns complexos palacianos que eram imensos. Lá por 1700 a.C., o Palácio de Cnossos vira o centro do universo deles, a supremacia absoluta na ilha. Só que, como a gente vai ver daqui a pouco, a natureza não perdoa, né? Por volta de 1500 a.C., uma série de desastres naturais absurdos dá o pontapé inicial no declínio dessa sociedade, até eles acabarem sendo absorvidos pelos micênicos um século depois. Agora, o que as escavações em Creta descobriram deixou muito historiador de queixo caído. Os caras construíram 4 palácios principais gigantes: Cnossos, Festos, Malha e Catosacros. Mas reparem num detalhe que muda tudo. Nenhum deles tinha grandes muralhas ou fortificações pesadas. Gente, isso na antiguidade é algo praticamente inédito. Não ter muros significa uma coisa muito forte, que as cidades de Creta viviam em paz umas com as outras. E de fora, ninguém entrava. A segurança deles era o controle absoluto do mar. Qualquer inimigo pensaria 2 vezes antes de tentar invadir pelo oceano. Então esses palácios não eram fortes militares, não. Eram grandes centros administrativos, armazéns monstruosos para guardar mercadoria, centros religiosos e, claro, o coração do comércio. E a arquitetura era tão louca, tão cheia de corredores e salões intrincados, que acabou inspirando aquele famoso mito grego do labirinto do Minotauro, sabe? Aquela criatura metade homem, metade touro. E tem um outro aspecto fascinante sobre a cultura minoica. Enquanto a maioria das civilizações ali em volta estava adorando deuses masculinos super focados em guerra e conquista, os cretenses iam por um caminho totalmente diferente. A divindade máxima deles era a deusa mãe. Ela era ligada à fertilidade, tanto das pessoas quanto da própria terra, e quase sempre aparecia representada com elementos da natureza e com os seios à mostra. E olha como isso é interessante. As fontes mostram que adorar uma figura feminina suprema se refletia diretamente no dia a dia da sociedade.
As mulheres em Creta tinham um status elevadíssimo. Elas podiam ocupar posições e participar de atividades que em outras culturas da mesma época eram proibidas para elas. Elas não sofriam aquelas restrições sufocantes. Era uma sociedade muito viva, que curtia celebrar, com danças, rituais abertos e até aquele esporte maluco deles, a taurocatapsia, que era literalmente saltar por cima de touros em movimento. Mas a história gira, né? Depois do colapso super violento da Idade do Bronze, o Mediterrâneo viu surgir uma potência marítima totalmente nova e implacável. Vamos para a parte 3. Os fenícios, os reis mercadores da Idade do Ferro. E essa imagem aqui ilustra brilhantemente a mudança drástica de cenário. Vamos comparar os dois. De um lado, os minoicos, vivendo na Idade do Bronze, protegidos naturalmente por estarem numa ilha, com o poder todo centralizado naqueles palácios enormes e levando uma vida até que bem pacífica. Do outro lado, a gente tem os fenícios. Eles já estão na brutal Idade do Ferro. Ficam espremidos numa faixinha de terra ali no Levante, onde hoje é Líbano, Síria e Israel. Eles não eram centralizados. Eram formados por cidades-estado super independentes umas das outras, e de pacíficos eles não tinham nada no sentido de ficar parados. Eles eram expansivos ao extremo, fundando colônias por todo o canto para garantir as rotas de comércio deles. Os fenícios eram os sobreviventes definitivos, pragmáticos até o osso. A sociedade fenícia respirava competição e dinheiro. Eles nunca chegaram a formar um país único, sabe? Era cada um por si em grandes cidades-estado, como Tiro, Sidon e Biblos. Quem mandava lá? Tinha um rei, sim, mas ele com certeza não mandava sozinho. Ele governava de mãos dadas com um conselho formado pela elite absoluta, os grandes mercadores, os caras que tinham a grana. Na religião, eles eram politeístas. Adoravam El, que era o criador, Axera, a esposa dele, e o famoso Baal, o deus das tempestades. E aqui entra um contraste bem pesado com a tranquilidade lá de Creta. As fontes históricas relatam que a religião fenícia podia ser bem sombria. Em épocas de crise muito severa, tipo uma guerra ou fome, eles apelavam para rituais extremos. A gente está falando de sacrifícios de animais e, sim, sacrifícios humanos. Geralmente sacrificavam os filhos primogênitos para tentar acalmar a fúria dos deuses e garantir que os navios iam voltar em segurança. Era uma realidade duríssima. Mas mesmo com tantas diferenças na política e na religião, esses dois povos tinham uma genialidade em comum, inegável. E isso nos leva à parte 4, a Revolução do Comércio e como eles criaram o que a gente pode chamar de a primeira grande rede global. Essa tabela aqui é basicamente o resumo da economia do mundo antigo. Olha ali na primeira linha, os minoicos. O que eles tinham de bom? A ilha de Creta era ótima para produzir azeite de oliva, e eles mandavam muito bem em cerâmicas finas e objetos de bronze. Quem comprava isso? Os vizinhos ali perto, principalmente o Egito, que adorava os produtos deles, além de Chipre e da costa da Síria. Agora, olha a linha de baixo, os fenícios. Os caras elevaram o jogo a outro nível. Eles operavam numa escala gigantesca, vendendo produto de altíssimo luxo. Eles exportavam a madeira de cedro do Líbano, o vidro transparente, que é uma invenção que muitos dão crédito a eles, e a famosíssima púrpura de Tiro. E os clientes? Além do Egito, eles iam literalmente até os confins do mundo conhecido. Iam para a Península Ibérica buscar prata e subiam o oceano até a Grã-Bretanha atrás de estanho. É um negócio surreal para a época. Agora, o que é absolutamente incrível sobre essa operação de luxo fenícia é esse produtinho aqui, a púrpura de Tiro. Gente, isso não era só uma cor. Na antiguidade, usar roxo era o símbolo máximo de que você era absurdamente rico e poderoso. Mas de onde vinha isso? De um molusquinho do mar chamado murex. Só que o processo era um pesadelo. Era exaustivo, o cheiro era insuportável e, pasmem, eles precisavam esmagar milhares de conchas só para conseguir tinta suficiente para tingir uma única peça de roupa. Como a cor era deslumbrante e não desbotava nunca, valia uma fortuna. Reis do mundo todo queriam. O sucesso foi tanto que a própria palavra fenício vem do grego fônikes, que significa púrpura. Eles eram conhecidos no mundo todo como os caras da cor púrpura. Só que, claro, de nada adianta ter o produto mais caro do mundo se você não consegue entregar, né? Para cruzar mares super perigosos, os fenícios precisavam de tecnologia pura. E eles inventaram um birreme. Imagina o salto tecnológico. Antes, você ficava na mão do vento. Se não tinha vento, o barco parava. O birreme era uma obra-prima. Era leve, muito rápido e tinha um sistema de propulsão duplo. Tinha vela grande para o vento e 2 fileiras de remadores de cada lado. Se o vento parasse, a galera no remo garantia a velocidade. É como se fosse um motor híbrido deles.
Foi exatamente essa máquina que permitiu que os fenícios passassem pelo temido Estreito de Gibraltar, encarassem o Oceano Atlântico até chegar na Inglaterra e, segundo algumas fontes antigas, chegassem a dar a volta completa na África inteira, trabalhando para os egípcios. Beleza, você está navegando o mundo todo fazendo milhares de negociações por dia, mas como você controla tudo isso? Foi aí que surgiu a parte 5 do nosso vídeo, o legado do alfabeto, literalmente escrevendo para dar lucro. Então, o ponto crucial de toda essa inovação se resume a este número simples aqui, 22. Os fenícios precisavam de agilidade, então eles criaram um sistema inovador que tinha só 22 caracteres. Antes deles, a escrita era um inferno de imagens complexas, onde um desenho representava uma palavra inteira. Os fenícios mudaram as regras do jogo. Cada caractere deles era um som, um fonema. Era muito mais fácil de aprender, super rápido de anotar e perfeito para não perder o controle do estoque de mercadorias. Vamos dar uma olhada em como essa sacada deles afeta a gente hoje. A gente sai de sistemas mega complexos, tipo os hieróglifos que só uma elite de escriba sabia ler, e passa para o alfabeto fonético prático dos fenícios. Como eles estavam o tempo todo fazendo negócios com os gregos olharam aquilo e pensaram, opa, isso é muito útil. Pegaram o sistema emprestado e adicionaram as vogais. Pronto, o primeiro alfabeto completo do mundo. Depois disso, os romanos pegaram a ideia dos gregos e adaptaram para o latim. E o resultado de toda essa cadeia é o alfabeto exato que a gente usa hoje para mandar mensagem no celular, ler um livro e gravar esse roteiro. Tudo nasceu da necessidade de uns comerciantes fenícios fecharem o caixa mais rápido. O Heródoto, que foi um dos maiores historiadores gregos, conseguiu capturar perfeitamente como o mundo antigo olhava para esses caras, com um misto de espanto e respeito. Olha o que ele escreveu. Os fenícios, transportando mercadorias do Egito e da Assíria, empreenderam longas viagens marítimas. A gente tem que parar para pensar na coragem absurda que era necessária. Estamos falando de 3.000 anos atrás. Os caras entravam nos barcos de madeira, em mar aberto, conectando extremos do mundo, usando só as estrelas para se guiar. Para vocês terem uma noção, a famosa estrela polar era chamada na antiguidade de estrela fenícia. Era esse o nível do domínio deles. Mas como a gente bem sabe se estuda história, não importa o quão rico ou poderoso o império seja, nada dura para sempre. Vamos para a parte 6. O fim das talassocracias e a queda dos reis dos mares. A forma como esses dois gigantes caíram foi completamente diferente. No caso de Creta e dos minoicos, o inimigo não veio com espadas, veio da própria terra. Ali pelo ano 1500 a.C., a região sofreu com terremotos devastadores, erupções de vulcões em ilhas vizinhas e tsunamis brutais que simplesmente varreram os portos e os barcos deles. Com a economia e a estrutura em frangalhos, foi fácil para os guerreiros micênicos que vieram lá da Grécia continental invadirem e tomarem conta de tudo. Já os fenícios, a história foi outra. Eles acabaram esmagados pelas gigantescas potências terrestres que começaram a surgir. Aquelas cidades costeiras super ricas viraram um alvo muito tentador. Eles foram conquistados primeiro pelos persas, liderados por Ciro o Grande. Depois, a imponente cidade de Tiro foi completamente destruída por Alexandre o Grande, num cerco terrível. A cultura original deles ali no Oriente Médio sumiu. Ela até sobreviveu por um tempo na colônia mais famosa deles, Cartago, lá no norte da África. Mas aí vieram as guerras púnicas e Cartago foi varrida do mapa pelos romanos. O mar finalmente teve que se curvar aos impérios de terra firme. E para a gente encerrar, eu quero deixar uma provocação na cabeça de vocês. Pensem comigo. Será que essas nossas cadeias de suprimento de hoje, hiperconectadas, compras chegando da China em navios gigantescos, não são apenas um eco daquelas mesmíssimas redes marítimas que esses mestres antigos criaram? Porque toda vez que um container cruza o oceano, ou toda vez que a gente registra uma venda usando o nosso alfabeto de 22 letras, a gente está, de certa forma, perpetuando o sistema que começou lá atrás nas docas de Cnossos e de Tiro. O legado das talassocracias está vivo, aqui e agora ao nosso redor. Pessoal, eu espero de verdade que essa nossa análise no canal Observatório Humano sobre as raízes da globalização tenha sido tão fascinante para vocês assistirem quanto foi para a gente pesquisar e montar. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem gosta de história. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima jornada.